Meus patrões e minhas patroas, iniciamos hoje o nosso canal no YouTube depois de, graças a vocês, batermos a meta de 513 inscritos. Sim, 513, porque eu gosto desse número que dá calafrios na direita. Inicialmente, faz-se pertinente que eu me apresente. Meu nome é Silvério Filho, para vocês que não me conhecem, e para os que me conhecem, continuo sendo Silvério Filho. Um advogado aspirante a comunicador que vem tentando criar um projeto no estado do Rio Grande do Norte de reformulação da comunicação das esquerdas, a fim de conferir mais competitividade na ocupação de espaços eleitorais ou não. Iniciamos hoje a nossa jornada também no YouTube, sendo um dos nossos intuitos nesta jornada, precisamente a ampliação do nosso alcance e do nosso projeto para níveis nacionais. Mas antes do primeiro tema, você pode ver aí na lateral o QR Code do nosso Pix. É muito difícil fazer comunicação de esquerda. Setor privado não financia e o setor público tem uma série de limitações e a esquerda para isso é um pouco ruim, meu patrão. Então, se você puder nos ajudar com esse projeto de fortalecimento da comunicação da esquerda, está aí na tela o QR Code do nosso Pix. Ficaremos muito gratos. Iniciamos, agora sim, o nosso primeiro vídeo com um tema que repercutiu bastante nesta última semana. No domingo, dia 23 de fevereiro, no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, acredito que seja assim o nome do bloco, lá em São Paulo, o escritor Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro Ainda Estou Aqui, que inspirou o filme Ainda Estou Aqui, que conta precisamente a história da família de Marcelo Rubens Paiva, ele sofreu uma agressão enquanto era o porta-estandarte do grupo. Marcelo, ele é pessoa com deficiência, é cadeirante e sofreu uma agressão covarde de um extremista de direita que contra ele jogou uma lata e uma mochila. No momento, houve ali um certo burburinho, identificou-se, inclusive, quem era o agressor, mas o agressor foi embora. Ninguém fez nada, apenas gritos de indignação no melhor estilo esquerda pós-moderna. Ao chegar em casa, muitos daqueles que presenciaram a covarde agressão contra Marcelo Rubens Paiva colocaram suas manifestações nas redes sociais, com fotos de Marcelo, com fotos de punho cerrado, com frases Ainda Estou Aqui e com a música tema do filme que, se Deus quiser vencerá o Oscar, Ainda Estou Aqui. Esse é o retrato da esquerda pós-moderna, que considera que resistir é reclamar. Eu imagino que isso fala muito sobre o atual estado das esquerdas e o modo como nós abandonamos a nossa tradição de luta corporal, inclusive. Luta armada, eu acredito que não é mais um momento. A gente tem também que adequar a nossa atuação à conjuntura material e histórica. Mas a luta corporal, a arte marcial, sempre foi uma tradição das esquerdas, especialmente no século XX. Como bem muito relatado pelo advogado e companheiro de luta Gustavo Freire, no seu artigo no qual defende a retomada da tradição marcial pela esquerda, publicado originariamente no Jacobin Brasil e republicado aqui no nosso blog, no blog Silvério Filho. Gustavo, ele faz um apanhado histórico da importância que a arte marcial teve nos diversos processos revolucionários do século XX. Eu gostaria, inclusive, de ler o trecho da introdução do artigo, que é muito efetivo em transcrever o que trata, efetivamente, do que trata, melhor dizendo, a opinião de Gustavo e também do tema que nós abordaremos aqui. Gustavo escreve: de Friedrich Engels a Mao Zedong, a Frantz Fanon, das mulheres que treinavam jiu-jitsu na Inglaterra ao pelotão Mariana Grajales na Revolução Cubana e aos Panteras Negras, militantes socialistas provaram, no decorrer da história, a importância de treinar alguma arte marcial para enfrentar as opressões do capitalismo, seja nas colônias, no campo ou nas grandes metrópoles. Precisamos resgatar a tradição da autodefesa se quisermos acabar, de fato,
com a extrema-direita. No artigo, que eu recomendo que vocês leiam a totalidade dele, Gustavo ele trabalha, a meu ver, de modo muito feliz, a importância, a partir de uma análise histórica e material, que as artes marciais tiveram em diversos processos revolucionários, em diversas lutas políticas de esquerda, no decorrer, sobretudo, do século XX. Interessante esses exemplos que ele usa, né? As mulheres que na luta pelo voto feminino na Inglaterra aprenderam jiu-jitsu, uma arte marcial que era interessante e oportuna para se defender dos homens, né? Geralmente a polícia, que eram maiores e mais fortes. Ele usa também o exemplo do batalhão de mulheres, que teve grande importância na Revolução Cubana, e os Panteras Negras, cujo nome, inclusive, era Panteras Negras pela Autodefesa. Treinava-se ali o corpo também para a autodefesa contra o sistema racista americano, sobretudo a violência policial. Quando a gente defende a marcialização da esquerda, é uma defesa de que a gente saia agredindo quem pensa diferente, de modo nenhum. Mas nós devemos estar preparados para nos defendermos e defendermos os outros de agressões injustas. E não tem como nós realizarmos essa defesa se nós não soubermos nos defender. Então daí a importância também, uma importância prática da atuação militante, da retomada da tradição marcial dentro das esquerdas. E aí ele utiliza, inclusive, outros exemplos também dos lutadores de Kung Fu, né, que se rebelaram contra a China então colonizada. Há outros aspectos da importância prática da retomada da tradição marcial, dentre os quais a própria sanidade, né? A tradição marcial ela tem uma importância também na nossa psicologia, na nossa compreensão, na nossa serenidade. Ela tem esses aspectos. Quando nós temos um corpo são, quando nós temos atividades físicas praticadas regularmente, e a atividade marcial é uma atividade física, nós tendemos a ter também um equilíbrio emocional maior, que por sua vez é um forte atributo quando nós tratamos de luta militante. Então, se nós conseguimos ter um corpo são e uma mente sã, ele inclusive faz uma análise nesse sentido a partir das palavras de Mao Zedong, se nós conseguimos ter um corpo são e uma mente sã, é melhor para a gente e também é melhor para a atuação militante, na medida em que nós temos mais atributos para conquistarmos aqueles objetivos em relação aos quais nós nos propomos conquistar na luta militante. Sobretudo porque nós teremos também uma garantia maior da nossa segurança e dos companheiros, longevidade e estabilidade para a atuação militante. E há momentos na história em que a violência ela precisa ser uma resposta. Em momentos em que só a violência pode ser uma resposta, utilizada evidentemente de acordo com parâmetros razoáveis. Vou dar um exemplo prático, comparando com a agressão covardemente sofrida, claro, mutatis mutandis, ou seja, feitas as devidas ressalvas, com a agressão sofrida por Marcelo Rubens Paiva, praticada por um extremista de direita. A Batalha de Cable Street, lá em outubro de 1936, na Inglaterra, quando fascistas queriam marchar pelas ruas de Londres, a classe trabalhadora reunida botou eles para correr na base da porrada, meu patrão. Eu suspeito, tendo em mente o acontecido de Marcelo Rubens Paiva e diversos outros acontecidos, do que se tornou uma atuação de resistência da esquerda pós-moderna, sobretudo aquela que se identifica expressamente como pós-moderna, que talvez, se esquerdistas pós-modernos estivessem na Batalha de Cable Street, teriam segurado cartazes: os fascistas não passarão, enquanto os fascistas passariam. Então, eu gostaria de ler, inclusive, outro trecho aqui, muito bom, do artigo de Gustavo, em que ele fala um pouco sobre isso, né? Ele diz assim: o apego a pacifismos vulgares e a passividade de motes como de ninguém solta a mão de ninguém parecem ser um obstáculo à consideração da autodefesa como instrumento do cotidiano e de formação militante. Imagina aí, Batalha de Cable Street e a gente, à esquerda, segurando todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, os fascistas não passarão, enquanto os fascistas passavam. Então é esse tipo de reflexão que nós temos que ter na atualidade do ponto de vista prático, da utilização efetiva, né, das artes marciais para nos proteger, né, para ter uma atuação militante mais efetiva e, sobretudo, para a utilização razoável da força dentro do processo de luta política. Mas há um outro parâmetro que aí Gustavo ele não trabalha tanto no artigo e que eu gostaria de queimando. Acabar, de fato, com a extrema-direita. Acabou a bateria. Acabou a bateria, teu celular começou a tocar. Chegou a queimar não, graças a Deus.
Mas não queimou totalmente não, cara. A mulher ligou pra fazer arroz quando eu tava gravando. São vídeos de YouTube iniciante, né? Aproveita e ajuda aí o Pix, que tá foda, meu pai. Mas há uma outra perspectiva, que Gustavo ele não trata muito no assunto, mas que eu gostaria de tratar aqui, é sobre a questão da importância da marcialização da esquerda, inclusive para estratégias de comunicação política, sim. Porque, conforme vocês que já nos conhecem, sabem, trabalhamos as estratégias de comunicação política mediante a utilização de um tripé. Ato, fato, político, a partir do qual nós construímos um discurso, combatemos as narrativas e, no meu caso, sempre também temos uma estratégia jurídica para o embate. Quanto melhor for o ato, fato político, mais fácil é de nós criarmos um discurso positivo sobre ele e mais fácil é de nós combatermos as narrativas criadas pela direita contra esse ato, fato político. Então, no atual momento da história, criou-se e cristalizou-se, em boa parte do senso comum, a compreensão de que a esquerda é mimizenta. Esse é um dado interessante e aferível na prática. Se você perguntasse há 20 anos atrás o que é ser de esquerda, para o senso comum, a maioria das pessoas diria que ser de esquerda é defender o trabalhador, é defender os pobres, é defender o direito a uma casa, a comida, a trabalho digno. Hoje, se você pergunta o que é ser de esquerda, razoável parte do senso comum, e daí porque é importante, depois a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, muitas pessoas dirão, ser de esquerda é defender bandido, é defender as drogas, é defender a libertinagem sexual, é ser mimizento. Não é, mas as pessoas estão percebendo que é. Daí a importância da gente fazer um trabalho nesse ato, nesse espaço que existe entre o ato, o fato político e a percepção acerca do ato, o fato político dentro daquele tripé que eu já expliquei aqui anteriormente. Onde é que entra a marcialização da esquerda? Especialmente após 2018, com o discurso bolsonarista, a direita entrou muito fortemente, do ponto de vista ideológico, nas forças policiais, nas forças armadas. Aquilo que já existia apenas em vislumbre, numa sombra, num ovo, foi efetivamente chocado. Tornaram-se incubadoras de bolsonarismo. Os CACs, os clubes de tiro, os clubes de artes marciais. Então é como se fosse, inclusive, uma associação automática. Se você curte as artes marciais, você tem que ser de direita, porque a esquerda é mimizenta, e sendo mimizenta, não curte artes marciais. Se você quer ter uma carreira policial, você tem que ser de direita, porque a esquerda é pró-bandido, logo ela não tem um interesse pela carreira policial. Então, nós temos aí mais um exemplo prático de que a atuação política, ela influencia na comunicação política. Quando nós, e aí inclusive um pouco é trabalhado isso no artigo de Gustavo, se nós incentivamos a marcialização da esquerda, nós criamos um ato-fato político capaz de facilitar a construção do discurso e de combater as narrativas que a esquerda é mimizenta. Porque quem faz arte marcial, pelo menos para o senso comum, e aqui é importante esta distinção, né, de percepção do senso comum, se eu faço jiu-jitsu, eu não sou mimizento. Se eu faço muay thai, eu não sou mimizento. Se eu faço capoeira, eu não sou mimizento. Se a gente incentiva uma marcialização da esquerda, nós teremos um ganho também do ponto de vista de construção do discurso político, combatendo de modo mais fácil as narrativas da direita, porque nós não seríamos tratados como mimizentos. Isso é muito importante, sobretudo na juventude. Nenhum jovem, sobretudo nos jovens homens. E aqui não é questão da gente, mas você é um hétero, é branco, é cis. Não, galera, peraí, vamos nos ater ao argumento. Eu sei que eu tenho um lugar de fala específico, eu sei de tudo isso, mas eu peço que a gente tente considerar aqui o argumento. A maioria dos jovens, sobretudo no interior, reside no interior, tem uma certa aversão à esquerda em razão da compreensão, isso é aferível na prática, certo? Não tenho estudos, mas basta você vir aqui no interior, você vai ver isso. Aferível esse conceito de que a esquerda é mimizenta. Se a gente começa a incentivar academias antifascismo, se a gente começa a retomar a tradição da luta física, mostrar que a esquerda, no decorrer da história, foi por um embate efetivo, pro cacete, dizendo não que a gente tem que utilizar o cacete, mas se precisar, nós estamos dispostos a utilizar e sabemos utilizar, a gente não precisa se esforçar para quebrar esse discurso falso de que nós somos mimizentos. Se a gente consegue começar a ter mais policiais antifascistas, fica mais fácil de nós desenvolvermos o discurso de que nós não somos antipolícia, nós somos antifascismo. Se a gente começa a ter mais atuação social que produza um terreno fértil para a construção do discurso, fica mais fácil construir o discurso. Há ainda outra importância nesse contexto de comunicação política, que é a questão da atuação junto à juventude. Eu sinto hoje uma dificuldade muito grande da esquerda de se comunicar, de ter aquele contato inicial com a juventude despolitizada. E nós sabemos que o nosso país é extremamente
despolitizado. Então, aquele primeiro contato antes da politização, parece-me que a esquerda tem sentido cada vez mais dificuldade de ter esse primeiro contato. Só tem tido esse contato mais com universidades, quem entra na universidade, quem entra no movimento estudantil, institutos federais. Então, é um público muito limitado dentro de toda a gama de juventudes que existe. Eu vou citar um exemplo do evento para a juventude que a então candidata a prefeita de Natal, Natália Bonavides, realizou na Praça Cívica de Petrópolis, em Natal, acredito que durante o segundo turno. Tinham muitos jovens, mas todos os jovens com o mesmo, aquele padrão, para que você entenda, made in DCE, de jovens mais politizados, de jovens envolvidos com causas sociais, de jovens envolvidos com movimentos sociais. E existem muitas outras juventudes que não se incluem naquele nicho mais politizado. A galera do skate propriamente, que eu acho que até tem uma galera lá, mas a galera do surf, a galera do futebol. A direita, ela vem conseguindo entrar em todos esses setores e a gente sente um pouco de dificuldade. Talvez as artes marciais, na condição de esporte, também abrissem mais portas, sobretudo nas periferias, né, nos bairros de classe baixa, mediante a concessão, né, gratuita até, do ensino das artes marciais na condição de esporte, porque a arte marcial não é para brigar, a arte marcial é esporte para se defender. Então esse primeiro vídeo introdutório, né, esse é o nosso primeiro vídeo para o canal, trabalhando a perspectiva da importância, a nosso ver, da retomada da tradição marcial dentro da esquerda, tanto do ponto de vista prático, né, do dia a dia militante, para preservar a integridade física dos militantes e também a integridade psicológica dos militantes, no incentivo à atividade física, quanto também na construção de discurso e combate às narrativas, na medida em que, quanto melhor for a nossa atuação política, no que diz respeito à construção de um terreno fértil, né, de atuação social, mais fácil será para nós construirmos o discurso e combatermos as narrativas. Esse é o nosso primeiro vídeo, espero que tenham gostado. Sigam o nosso canal se ainda não seguem, ativem o sininho, quem puder ajude aqui o Pix, você está vendo o QR Code na tela, porque a luta está só começando, muita coisa ainda está por vir. E aconselho, inclusive, para vocês seguirem no Instagram, está aparecendo aí na tela, a galera da Academia Vermelha, lá da Casa Socialista, que vem fazendo um projeto de jiu-jitsu antifascista, que nós prestamos o total apoio. É importante marcializar a esquerda, porque em dado momento nós teremos que dizer paz entre nós e guerra aos senhores. Fortíssimo abraço.